Aí está esta pequena retrospectiva de tudo aquilo que Deus nos deu esse ano aqui em nossa igreja, nossa comunidade. E eu creio que nós podemos louvar a Deus por tudo isso. Amém? 2025 já é praticamente história. Pergunta: como será 2026? Como será 2026? Nós sabemos? Nós sabemos? De uma coisa nós sabemos: Jesus estará conosco todos os dias, a cada dia. E essa igreja, a igreja brasileira adventista de Seattle e região, continuará aqui, sendo sal, sendo luz, compartilhando Jesus para as pessoas. Amém por isso? Outro dia, uma pessoa ligou para mim e perguntou assim: pastor, qual vai ser o tema da sua pregação no próximo sábado? E aí eu disse: olha, o tema da minha pregação vai ser Jesus. Eu tenho apenas um tema, apenas uma mensagem, e aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto de falar, que é sobre Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e sobre a graça e a salvação que Ele oferece a cada um de nós. E eu gostaria que você tivesse o mesmo sentimento no seu coração, de que aqui em North Creek, Jesus é o nosso assunto mais importante. De que aqui nós nos reunimos para celebrar a Jesus. O Jesus que morreu, o Jesus que veio a esse mundo, viveu entre nós, morreu e ressuscitou para nos salvar. Não há assunto mais importante, não há pregação mais importante, não há tema mais importante. E a minha oração é que sejamos sempre uma comunidade, uma igreja centrada em Jesus. Uma igreja que conhece a Jesus, uma igreja que adora a Jesus e uma igreja que compartilha a Jesus em suas ações, em suas vidas. Então, eu espero que no próximo ano, Jesus Cristo continue sendo o grande assunto, o grande tema da nossa igreja. Amém? Nós vamos hoje a João 4 e nós iremos conversar sobre algumas questões que eu considero centrais no Evangelho, e eu gostaria que você olhasse com carinho e buscasse atentar ao máximo a tudo aquilo que nós iremos conversar nesta manhã. João capítulo 4 é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Nós estamos em uma jornada dentro desse evangelho e eu tenho aprendido muitas coisas quando eu olho para a profundidade desse livro. Sabe, uma das coisas que nós também queremos é incentivar nossa igreja, nossas famílias, nossos membros, para que possamos passar mais tempo dedicados ao estudo, à comunhão, ao conhecimento da vontade de Deus. A Luciane comentava: olha, nós temos na igreja a escola sabatina, que é justamente esse ambiente, esse momento onde nós conhecemos, conversamos, tiramos dúvidas, porque nós não queremos que você siga nesta igreja as palavras do pastor. Nós não queremos que você siga a palavra de algum líder. Nós queremos que você siga nessa igreja as palavras de Deus. E a palavra de Deus está na palavra, na Bíblia. Por isso que nós precisamos dedicar mais tempo. Então, quem sabe, não seja esse o momento, nessa virada de ano, de fazermos um pacto, um propósito com Deus, de dedicarmos mais tempo às coisas dele, mais tempo à oração, mais tempo para a Bíblia, mais tempo para a missão. E como pregador, como alguém que está aqui a cada 2 semanas buscando ensinar a palavra, eu primeiro preciso aprender, preciso que essa palavra faça sentido para mim. Eu desejo que você possa ter uma experiência de crescimento na palavra, uma experiência de profundidade. Eu sou pastor há quase 20 anos. Fiz faculdade de teologia, fiz mestrado em teologia, mas cada vez que eu abro a palavra, eu percebo coisas que eu não havia detectado, pastor Epitácio. E lendo João 4 de novo essa semana, eu percebi outras coisas que não havia percebido até então. Então, eu creio nisso,
que a palavra é esta fonte inesgotável. Nós estamos sempre crescendo, estamos sempre aprendendo. Então eu quero motivar você a passar mais tempo na palavra, ok? Eu coloquei aqui na tela os textos, ok? Para que você possa acompanhar comigo, mas abra sua Bíblia se você puder, em João capítulo 4, começaremos a partir do verso 3. Antes, porém, faremos mais uma oração. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por tudo o que essa igreja experimentou nesse ano. Estamos vivendo hoje o último sábado de 2025. E o que podemos falar nesta manhã, olhando para nós, nossas famílias, nossa igreja, mas acima de tudo, olhando para o céu, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse momento, Pai, com a Bíblia aberta, nós queremos mais uma vez receber a impressão do céu, a impressão do Teu Santo Espírito. Fale a nós. Em nome de Jesus, amém. João 4, verso 3, diz assim a minha versão. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Verso 4. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu-se por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco desta água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esse texto ele tem várias camadas de compreensão e sabe, as coisas não estão na Bíblia à toa. Às vezes as coisas passam desapercebidas por nós, mas tudo que está aqui, toda a informação que está aqui contida, faz sentido. E nesses pequenos detalhes nós conseguimos aprender coisas interessantes. Por exemplo, no verso 3, o texto nos diz que Jesus ele sai da Judéia e volta para onde? Para Galiléia. E alguém pode se perguntar, mas onde que era essa Judéia? Onde que era ou é essa Galiléia? No verso 4 nos diz o texto que era necessário Jesus passar por onde? Samaria. Então temos aqui uma viagem. Jesus está saindo da Judéia, indo para a Galiléia, e o verso 4 nos diz que Jesus então passaria por Samaria. Para entendermos um pouco mais o que está havendo aqui em João 4, eu trouxe para vocês aqui um mapa de Israel dos tempos de Jesus, para que possamos compreender um pouquinho mais o que estava acontecendo, ok? Se você for olhar aqui ao sul do mapa, talvez não dê para você ler o nome das cidades, mas aqui é o sul do mapa, onde ficavam as duas tribos, ok? De Judá e Benjamim, nós temos Jerusalém, nós temos Belém, ou seja, o sul do mapa era ou é a Judéia, o centro religioso de Israel, ok? Você vai ver aqui o Mar Vermelho, aqui há o Rio Jordão que desce lá de cima, passa pelo Mar da Galileia e corta todo o país praticamente. Então, Jesus ele estava saindo do sul da Judéia e voltando para a Galileia, que fica lá aquela parte roxinha lá em cima, ok? E essa região é a região onde nós temos mais episódios de Jesus registrados nos evangelhos. Então, na Galileia nós temos, por exemplo, Caná, nós temos Nazaré, nós temos Cafarnaum, nós temos ao redor ali do Mar da Galileia, Tiberíades, ok? Detalhe, esse Mar da Galileia, ele é como se fosse um Lake Washington, ok? Ele não é um mar propriamente dito, porque o Mar da Galileia, ele é composto de água doce, ok? O Mar da Galileia, de fato, ele é um grande lago. Interessante que,
Se você estudar um pouquinho sobre a geografia, a região ali de Israel, você verá que ao nordeste de Israel há as chamadas colinas de Golã, onde há gelo, onde há neve. Então, no derretimento dessas geleiras, formam-se os rios e, por consequência, forma-se esse mar da Galileia e também o rio Jordão. Interessante que o Mar Morto, assim como o Mar da Galileia, também não tem saída, também não tem conexão com o oceano. Mas o Mar da Galileia, ele é de água doce, e o Mar Morto, ela é tão salgada que não há vida nesse mar. Ela é muito mais salgada até que a água do oceano, porque essa água que vem vindo do Rio Jordão, ela vai pegando ali contato com elementos químicos e vai tornando essa água cada vez mais salinizada, ok? Interessante isso. Ou seja, João capítulo 4, Jesus está saindo do sul, indo para onde? Para o norte. Da Judéia para onde? Para Galileia. E qual era o caminho que se fazia naquele período? Para você sair da Judéia e ir para a Galileia, você geralmente ia margeando o Rio Jordão, porque era uma região que tinha, além de água, vegetação, tinha sombra. Então a viagem do sul para o norte, ela era muito mais confortável se você a fizesse beirando, margeando o Rio Jordão. Só que o verso 4 nos diz que Jesus precisava passar por onde? Samaria. Samaria é um outro local. Você vê que Samaria fica aqui ao centro, um pouco mais à esquerda, ok? Aqui você vai ver um pontinho azul. Exatamente aqui ficava o poço de Jacó. E Samaria, a região de Samaria era muito diferente da região que estava margeando o Jordão. Era uma região mais desértica, tanto que o texto diz que Jesus chega no poço de que jeito? Como que ele chega no poço? Cansado, o sol do meio-dia, um clima desértico. Então, passar por Samaria não era o trajeto comum que se fazia nesta viagem entre a Judéia e a Galileia. Ok? Interessante que no verso 5 de João capítulo 4, o texto diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a quem? Seu filho José. Quem era José então? Filho de Jacó. Jesus, ele vai até um poço que era chamado de o poço de Jacó. E quando nós lembramos de Jacó e Israel, nós lembramos que Jacó tinha duas mulheres. Quem eram as mulheres de Jacó? Raquel e Lia. Diz a Bíblia que Raquel era a sua preferida, correto? E com Raquel, o filho mais velho de Raquel foi quem? Exatamente José. Mas dessas tribos do sul, essas tribos do sul, elas eram descendentes de Judá, da linhagem de Lia. Ok? Judá era o quarto filho de Lia, ou seja, Jesus, o leão da tribo de Judá, ele era da linhagem de Lia, não da linhagem de José, ok? E os samaritanos, esses israelitas do norte, ok? Eles eram descendentes de Jacó pela linhagem de Judá, a ponto que Jesus era descendente, de José, a ponto que Jesus era da linhagem de Judá. Então, esta terra, a terra dos samaritanos, é a terra que Jacó dá a seu filho José, ok? Então chegamos agora no verso 6, que disse assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9: a mulher samaritana
lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí temos aqui parênteses. Pois os judeus não se dão bem com os... Vamos entender isso aqui. Por que há essa dissensão? Por que há essa separação entre judeus e samaritanos? Ellen White diz assim: os judeus e os samaritanos se desprezavam, era um desprezo mútuo, ok? Jamais pediam algum favor um ao outro. Portanto, era muito estranho Jesus, um judeu, no poço, chegar para esta mulher e pedir um favor. Era algo que jamais um judeu faria com um samaritano. E nunca dirigiam-se a uma mulher, a menos que esta falasse primeiro. Quando Jesus, um judeu, pediu a esta samaritana um pouco de água para beber, Jesus praticou um ato inédito. O diálogo que se seguiu mudou a vida dela. Ele mais diz mais: pedir um favor de um samaritano ou buscar por qualquer maneira beneficiá-lo não entrava nas cogitações mesmo dos discípulos de Cristo. Havia esta realidade histórica em Israel. Judeus não se davam com samaritanos. Vamos entender a razão desta cisão. Deixa eu ir um pouquinho para trás aqui. Vamos até Salomão. Salomão morre, e após a morte do rei Salomão é que começa esta confusão. O filho dele, Roboão, assume o trono de Israel, mas há uma rebeldia, há uma revolta, porque grande parte do povo não aceita esse homem como rei de Israel. E então, um dos generais do povo, chamado Jeroboão, promove este cisma, essa divisão em Israel. Então, Israel, que era uma unidade de 12 tribos, 2 se separam e vão para o sul, ok? Que são, como eu comentei, as tribos de Judá e Benjamim, e se estabelecem aqui no sul. E qual era a capital do sul? Jerusalém. E 10 tribos permanecem no norte, sob o reinado de Jeroboão. E qual era a capital de Samaria no norte? Perdão, a capital do reino do norte era Samaria. Agora então nós temos 2 povos divididos, uma capital Samaria, outra capital Jerusalém. Interessante que, se você ler os livros de Reis e Crônicas, você verá que há uma lista, já viu isso? A lista dos reis de Judá e dos reis de Israel. Quando você vê essa lista, então os reis de Judá são esses reis do sul, e os reis de Israel são os reis do norte. Interessante que, no sul, o povo adorava a Deus onde? Onde era o templo de Deus? No sul, Jerusalém. E no norte, Jeroboão constrói um templo. Em que cidade? Siquém. O povo do norte adorava a Deus em Siquém. Isso aqui é muito importante. E o povo do sul adorava a Deus em Jerusalém. E aqui há um outro detalhe histórico. Esse reinado do sul de Judá, quando foi invadido por outros povos, a maior invasão foi dos babilônicos. E o que os babilônicos faziam? Eles pegavam parte desse povo, levavam para o seu país e tornavam esse povo escravo, ok? Esta era a estratégia expansionista de Babilônia. Mas, quando vamos ao norte, o norte foi oprimido e invadido por outros povos. O maior deles, a Síria. E esse outro povo, esse outro reino, a Síria, a sua expansão era diferente. Os babilônicos retiravam o povo da sua terra e levavam para a Babilônia. Os assírios não.
os assírios eles invadiam a terra e ali então eles se misturavam com as pessoas da terra, com as mulheres da terra, e então essa era a sua maneira de exercer o controle e exercer a sua expansão. E foi exatamente isso que aconteceu no Reino do Norte. Os israelitas que sobraram aqui em Samaria se tornaram israelitas, mas a sua descendência tornou-se, digamos que um israelita não puro, porque os filhos se tornaram filhos de israelitas com assírios. E isso fez com que o povo do sul olhasse para o norte, para o povo do norte, como um povo idólatra, um povo desobediente, um povo de menor importância. Detalhe, no relato de Reis e Crônicas, no sul houve 19 reis. 19 reis. Destes 19 reis, 8 fizeram o que era bom diante do Senhor. E no norte, houve 20 reis. E desses 20 reis do norte, não há nenhum relato na Bíblia de que um deles tenha feito o que era bom diante do Senhor. Nenhum dos reis do norte foi leal, obediente aos olhos de Deus. Então, com todo esse cenário histórico, político, com todo esse background, com esse pacote, com esta herança de ódio, de rancor, de cisão, é que nós precisamos ler essa história, João 3:3. Jesus sai da Judéia, do sul, e vai para a Galileia, lá em cima no norte. Mas Jesus decide entrar em Samaria. E entrando nestas terras, Jesus chega ao poço de Jacó. E os discípulos, segundo diz o texto, saem para buscar comida. Não há explicação, mas Jesus fica ali, sozinho. Então diz a Bíblia que chega esta mulher, uma mulher samaritana, para buscar água. Detalhe, poço, naquele período histórico, era lugar de mulheres. As mulheres cuidavam desses afazeres, digamos, familiares e domésticos, enquanto os homens tinham outras atribuições diárias. Cabia às mulheres trazer água para casa, trazer água para os animais. Então, trazer água para casa era a fazer de mulher. Tanto que, por exemplo, quando Abraão manda seu servo encontrar uma mulher para Isaac, onde que ele encontra Rebeca? Na beira de um poço. Poço era ambiente feminino. E Jesus chega a esse poço, se assenta neste poço, ao redor do poço, e a mulher se aproxima. Então Jesus pede água para essa mulher, verso 7 de João capítulo 4. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Tudo aqui parece um pouco confuso, um pouco estranho. Uma conversa exclusiva entre Jesus e esta mulher. Mas não só isso, uma conversa entre um judeu e uma samaritana. Povos inimigos, povos que não se davam bem, povos que se desprezavam mutuamente. Verso 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez.
mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Se lermos o que vem adiante, João 5, João 6, nós veremos Jesus se oferecendo ao povo, dizendo: olha, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede, quem beber ou quem comer, desse pão, jamais voltará a ter fome. Moisés deu a vocês um pão do céu, mas quem comia daquele pão voltava a ter fome, mas eu não. Quem bebe dessa água não volta a ter sede, quem come desse pão não tem mais fome. E essa foi a mensagem de Jesus para esta mulher. Então ela diz: Jesus, eu aceito, eu quero, me dê dessa água. Mas no verso 16, Jesus dá uma guinada e diz assim: ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Eu vejo esta cena e eu olho para aquela mulher agora se arrepiando de cima a baixo. Porque para ela, se havia um assunto difícil de lidar, delicado de tratar, era justamente a sua relação com os homens. O que ela diz a Jesus? Verso 17: não tenho marido. Os problemas, os traumas desta mulher estavam centralizados nesta temática. Respondeu ela, disse-lhe então Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. 18. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. Alguém pode olhar para esse texto e falar: mas por que Jesus está tocando nesse assunto? Ele oferece para essa mulher água viva, pede então para que ela busque um marido. Algumas pessoas podem não entender a crítica que Jesus faz aqui, mas a mulher entendeu. Verso 19, ela diz assim: Senhor, vejo que é o quê? Profeta. Essa mulher, ela percebe que está diante de alguém diferente. Ela percebe que está diante de um homem de Deus. E quando esta mulher reconhece isso, ela diz: olha, eu percebo que o Senhor é um profeta. E agora ela mesma continua a conversa. No verso 20 ela diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja, parece que há aqui um monte de assunto encavalado, uma coisa atrás da outra, e parece que as coisas aqui não fazem muito sentido. Jesus oferece para essa mulher a água viva. Esta mulher, então, reconhece que ele é um profeta quando ele revela a realidade dela, que teve já 5 maridos, e agora ela vai para um outro assunto, que tem a ver com a adoração. Onde é o lugar de adorar a Deus? Siquém é Jerusalém. O que acontece aqui é o seguinte: o verso 20, quando a mulher traz à tona o norte e o sul, Siquém e Jerusalém, nos faz entender que ela havia compreendido, atenção aqui, que a crítica de Jesus, quando Jesus fala sobre os 5 maridos que ela teve, e esse homem que agora ela estava não era seu marido, não é apenas uma constatação da realidade dela. A fala de Jesus, ela é mais ampla. Ela é também uma constatação da realidade do povo de Samaria, que havia seguido outros deuses, que havia se misturado com outros deuses, ao ponto de que nenhum dos reis do norte
fez o que é bom ou fez o que era agradável aos olhos de Deus. Um povo que havia se prostituído, seguindo outros deuses. Então há aqui uma conexão entre o sentido, entre a ideia da promiscuidade, da prostituição e da idolatria. Então, quando Jesus fala para esta mulher sobre os seus próprios problemas, ela entende a mensagem mais ampla. Jesus, através dela, está pregando, está falando para todo o povo de Samaria. Vocês precisam adorar o Deus verdadeiro. Interessante que a palavra Baal, que nós usamos do hebraico, ela pode ser traduzida como Senhor ou como marido. O povo do norte de Samaria estava seguindo os seus Baalins e havia deixado Deus, o verdadeiro Deus de Israel, de lado. Por isso que esta conversa, no verso 20, toma esta direção. Onde é o lugar certo para adoração? É Jerusalém? É Siquém? Interessante que esta é uma questão muito pertinente, porque nós sabemos muito de Jerusalém e não sabemos tanto assim de Siquém. Lição dos adultos desta semana. Josué capítulo 24, quando Josué diz ao povo: escolham a quem vocês irão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Onde Josué disse isso? Siquém. Foi em Siquém, por exemplo, que José foi sepultado. Ou seja, há uma razão religiosa histórica para que o povo também adore em Siquém. Havia um vínculo do povo com Siquém. Então essa mulher pergunta: Jesus, qual é a realidade aqui? Qual é o melhor lugar? Qual que é o lugar certo? É Siquém ou é Jerusalém? Verso 23, João 4. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em... Aqui está a resposta, Geraldo. Onde é? Qual é o melhor lugar? Qual é o lugar certo? Em que lugar Deus aceitará a minha adoração, a minha oração, as minhas preces? É Siquém? É Jerusalém? A resposta de Jesus foi: não é nem em Siquém, nem em Jerusalém. É algo diferente. Então veja Ellen White. Esse texto eu coloquei no grupo da igreja ontem. Ela disse assim: aí se declara a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos, quando disse: aquele que não nascer de novo, ou de cima, como diz outra versão, não pode ver o quê? O reino de Deus. Não por procurar um monte santo, ou um templo sagrado. Quem está dizendo isso? É o pastor Lucas? Você pode, o pastor Lucas aí está dando opiniões, está viajando. Ellen White está dizendo. Vamos lá. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado são os homens postos em comunhão com o céu. E agora? O que sobra? Vamos lá. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias. Sabe o que é isso aqui? Paradigmas sendo quebrados. E se a gente não se atentar, a gente perde o bonde da história. E começa a criar uma torcida, uma fanbase. Não, aqui é Jerusalém. Não, aqui é o time de Siquém. O nosso esquema com Deus aqui é mais azeitado, é diferenciado. Não, Deus está aqui no nosso grupo aqui, ó.
A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário o quê? É necessário o quê? Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos a capacidade para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos, olha que bonito isso aqui, a mesóclise, né? Comunicar-nos a voluntária obediência a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do Espírito Santo. E tem muita gente dentro da igreja que não entendeu isso. Ouve aqui. Sempre que você ouvir qualquer pregador falando sobre obediência a Deus, obediência aos mandamentos de Deus, falando sobre santificação, se esse indivíduo não colocar na frase, na conversa, o Espírito Santo, saiba que você estará ouvindo legalismo disfarçado de pregação. A obediência é fruto da ação do Espírito Santo em mim. O legalismo nosso de cada dia reside na ideia seguinte: Deus me salvou e agora então eu respondo com a minha obediência. Como se isso fosse possível. Isso é impossível. Isto só é possível através do Espírito Santo em mim. Portanto, tem muito cristão, muito adventista se equivocando quando o assunto é santificação. Quando eu digo que santificação é a minha resposta a Deus, toca a sirene, porque isso aqui é legalismo. Justificação é o que Deus faz em mim quando eu aceito a Jesus. Santificação é a continuidade da obra de Deus em mim. É fruto da operação de quem? Do Espírito. É o Espírito que gera o fruto em mim. Portanto, qualquer conversa sobre fidelidade, qualquer conversa sobre obediência, qualquer conversa sobre adoração verdadeira a Deus, que não coloque o Espírito Santo no centro, é uma conversa equivocada. Ok? É pelo Espírito que toda prece sincera é ditada. E tal prece é aceitável a Deus. Onde quer que a alma se dilate em busca de Deus, aí é manifesta o quê? A obra do Espírito. E Deus se revelará a essa pessoa. A tais adoradores ele busca e espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Ou seja, é em Siquém, é em Jerusalém, é em North Creek, pouco importa. Sabe o que importa? É que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25. Disse a mulher: eu sei, olha só, veja como as coisas vão se costurando. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Interessante aqui, uma samaritana com a fé no advento do Messias. Verso 26. Então Jesus declarou: boa tarde, o Messias chegou. Eu que estou falando, isso aqui para mim é revolucionário. Se esperava um Messias rei de Israel, mas o Messias se revela nas bodas de Caná.
O Messias se revela de madrugada para um fariseu arrependido, e agora o Messias vai longe demais. Se revela para uma mulher samaritana que havia tido 5 maridos, e o que ela tinha agora nem dava para chamar de marido. Esse é o ápice dessa história. Aí então chegamos no verso 27. A mulher reconhece o Messias se revela a ela, e chega a quem? Quem chega nessa história? Verso 27. Os discípulos voltaram, e de acordo com o verso 27, como que eles ficam? E aí Jesus? E aí samaritana, qual é a boa? Não. Diz o texto que eles ficaram o quê? Surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? A surpresa foi do tamanho da covardia deles. Eles ficaram surpresos que não tiveram nem coragem de perguntar ali o que estava acontecendo. Os discípulos estão em choque. Então chegamos ao verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Que povo? Que povo? Samaritanos, ok? 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Voltamos a Ellen White. Essa mulher mostrou-se mais eficiente missionária que os próprios discípulos. Esses discípulos nada viram em Samaria que indicasse ser ela um campo promissor. Tinham os pensamentos fixos numa grande obra a ser efetuada no futuro. Não viram que mesmo junto deles estava uma colheita para fazer, mas por meio da mulher a quem desprezavam, toda uma cidade foi levada a ouvir a Jesus. Ela levou imediatamente a luz a seus conterrâneos. Essa mulher representa a operação de uma fé prática. Eu recebi, eu fui transformado, eu conheci, agora eu corro para anunciar. Essa é a missão. Mas essa missão só acontece na vida de quem é transformado. Então agora, chegamos ao verso 39, que diz assim, João 4:39. Olha só que interessante. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho dado pela mulher. E o testemunho dela foi: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou quanto tempo? 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Os samaritanos não se davam com os judeus, não conversavam, não se assentavam na mesma mesa, não compartilhavam talheres, não dormiam na mesma casa. Mas Jesus vem, e quando Jesus vem, ele destrói todos os preconceitos. Jesus fica ali 2 dias com aquele povo que os judeus consideravam a escória de Israel. Os discípulos esperavam qualquer coisa, menos isso. Isso mexe com eles de um jeito muito profundo. Agora então chegamos ao verso 42 e aqui você precisa atentar. Porque nesse texto há uma das mensagens mais poderosas do Evangelho. Disse então esse povo à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é quem? Esse é quem? O Salvador do mundo.
o Salvador do mundo. A pergunta é: de onde que esse povo tira essa ideia? De onde que esse povo consegue ver e decifrar e entender Jesus como o Salvador do mundo? Como que esta verdade tão profunda, tão maravilhosa, é percebida tão longe de Jerusalém, tão longe do templo, tão longe dos sacerdotes, lá na periferia? E se lermos João com calma, com atenção, nós veremos que essa ideia é muito presente em João. João 1:29, no Jordão também, quando João Batista olha e vê, detecta Jesus, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? Que tira o pecado de onde? De Israel? Que tira o pecado dos santos? O Cordeiro tira o pecado de onde? Do todo, do cosmos, do mundo. Lemos em João 3,16, porque Deus amou o quê? O mundo. Aí chegamos em João 4. E lá de Samaria, lá da escória, vem a grande mensagem desta manhã. Ele é o Salvador do mundo. Em João capítulo 1, o próprio Natanael, quando é chamado para seguir a Jesus, Natanael, um judeu, não consegue acreditar. Se você for ler João 1:45, a Bíblia vai dizer assim: Filipe anunciando para Natanael sobre o Messias. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí tem outro problema. Se você for lembrar do mapa que eu coloquei há pouco para vocês, onde é que ficava Nazaré? Onde é que ficava Nazaré? Lá em cima, lá pertinho do Mar da Galileia. Lá em cima, ou seja, onde é que estava o centro religioso político de Israel? Aqui, a capital está aqui. Aí Natanael está ouvindo falar de um Messias que vem de onde? Batista, qual que é a sua cidade em Rondônia? Ariquemes. Aí você olha, onde que é Ariquemes? Perguntaria eu, Antônio, pode vir algo bom de Ariquemes, Wagner? Parecido com o Ceará. Natanael, embebido de todo o seu preconceito, pensa assim, peraí, a gente tem Jerusalém, a gente tem aqui o templo, temos os sacerdotes, o Reino do Sul, esse povo lindo, puro, maravilhoso. Você está me dizendo que o Messias vem de Nazaré? Que é depois de Rondônia ainda? Você tá brincando comigo? Sempre do norte vem algum. Verso 46, Batista. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse então Filipe: vem aí, veja. Periferia. Só que Jesus é Deus, né? Jesus é Jesus. Verso 47 de João 1. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Aí Natanael dá um passo para trás e opa, tem coisa aqui. É possível que de Nazaré venha algo bom. É possível que eu estivesse errado até então. Verso 48 de João 1. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu. Veja a similaridade entre Natanael e a mulher samaritana. Jesus vendo o que ninguém vê, ok? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava ainda embaixo da figueira,
antes de Filipe o chamar. Verso 49. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Esta fala de Jesus com Natanael traz a esse homem um impacto tão grande que ele pergunta: de onde você me conhece? Jesus vê o que ninguém vê, seja com Natanael, com a mulher samaritana, com os outros demais samaritanos, mas há um ponto importante aqui. Quando Natanael vê o Cristo, ele diz: tu és o rei de Israel. E os samaritanos, quando encontram o Cristo, dizem o quê? Tu és o Salvador do mundo. Natanael diz: olha, tu és o rei de Israel. Os samaritanos dizem: tu és o Salvador do mundo. E aqui mora para a gente uma lição muito importante. Jesus não é o Salvador apenas de Israel. Ele é também. Mas acima de tudo, Jesus é o Salvador do mundo. O nosso Deus é um Deus que se revela a outras pessoas. Atenção aqui. O nosso Deus é um Deus que se revela a outros povos. O nosso Deus é o Deus que não é monopólio de apenas um povo. Não é monopólio de apenas uma nação. E agora, atenção, você abra seu ouvido adventista para ouvir o que eu vou te dizer agora. O Deus que se revela em Jesus não é um monopólio de nenhuma igreja, porque Ele é o Salvador do mundo. Nós, como povo dele, nós somos exclusivamente dele, mas ele não é exclusivamente nosso. Ele é o Salvador do mundo. E nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência de crermos que Deus tem algo a mais com a gente. Que nós somos privilegiados, que nós somos o povo do sul, que nós somos puros, nós somos o verdadeiro Israel. E a gente está aqui, preocupado, preocupados com o templo, com os sacerdotes, com o sábado, e Jesus está onde? Lá no deserto, lá no poço de Jacó, com a mulher samaritana dizendo: prazer, Messias. Podemos estar muito preocupados com as coisas de Jerusalém e Jesus lá em Samaria, se assentando com pessoas, comendo à mesa de samaritanos. Sabe por quê? Porque Deus não aprova apenas o nosso local de adoração, o nosso jeito de adorar, a nossa forma de buscarmos a Ele. O nosso Deus também se revela em Samaria. Também abençoa os que vão adorá-lo em Siquém. E sabe qual que é o grande problema? O povo do sul, no fundo do seu coração, acreditava que os samaritanos não mereciam. Acreditava que os samaritanos não eram escolhidos como eles eram escolhidos. Não seguiam a mesma verdade que eles seguiam. Não tinham a mesma moral que eles tinham, adoravam Baalins. Você teve 5 maridos e agora esse que você tem, nem marido ele é.
Ellen White disse, se dependesse dos discípulos, se dependesse da igreja de Jesus, eles jamais sequer teriam pisado em Samaria. E Jesus não fez só isso, ele foi lá, ficou quanto tempo? E os samaritanos reconheceram. Ele é o Salvador do mundo. Sabe qual que é o nosso grande perigo? Atenção aqui. O nosso grande perigo é querermos nos assentar na cadeira de juiz. O nosso grande perigo é querermos exercer o papel de procuradores de Deus. O nosso grande perigo é, nos dias de hoje, em nome de Deus, separarmos pessoas, dividir pessoas, estigmatizar pessoas e não entendermos que Jesus não é rei de Israel apenas. Jesus é Salvador do mundo e a nossa grande tentação, abra seu ouvido e o coração, é privilegiarmos aqueles que já se parecem conosco. E se parecem tanto que até a hipocrisia é igual a nossa. Mas, por vezes, nós não queremos pisar na casa de quem é diferente, de quem pensa diferente, de quem tem uma moral diferente, de quem tem uma orientação sexual diferente, de quem tem uma ideologia de vida ou de política diferente. Gente que vive de outra forma. E o que mais se vê hoje é gente em nome de Deus, dividindo, separando, estigmatizando pessoas. Enquanto estamos aqui, pensando que Jesus só salva Israel, os samaritanos nos deram a grande declaração do Evangelho, de que Ele é o Salvador de onde? E nós precisamos compreender que Jesus não está preocupado apenas com o nosso arraial, não está olhando apenas para o nosso arraial, porque Jesus não é o Salvador apenas de nós. Ele é o Salvador do mundo. E aqui então, qual é o nosso papel? O nosso papel é anunciar. O nosso papel é convidar as pessoas. É falar para as pessoas do Jesus que nós conhecemos. Que pessoas? Quais pessoas? Quais pessoas? Todas as pessoas, independente de quem elas são, do que elas acreditam. Não somos nós que definimos ou decidimos quem vai se assentar à mesa com Jesus. É o próprio Jesus. Porque Ele é o Salvador do mundo. E se você se esquecer de tudo que eu disse até agora, atente a esta última frase que eu vou te dizer agora. Se Jesus fosse escolher por mérito quem se assenta à mesa dele, a notícia que eu preciso dar a você é que nenhum de nós seria aceito. Mas o Jesus da graça, o Jesus do abraço, o Jesus da mesa, Ele convida a todos. Porque Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Que essa mensagem possa tocar a nossa vida, nos levar à reflexão e nos encaminhar para uma jornada de humildade em Jesus. Reconhecendo que Ele ama o mundo,
que Ele quer salvar o mundo, e eu vou agora dar um passo além. Há pessoas que nós não gostamos. Certo ou errado? Ou sou só eu? Sou só eu então, igreja? É só comigo aqui o problema? Hein, Jana? Não tem aquela pessoa lá no teu íntimo que você tem aquele negócio? Jesus morreu também por esta pessoa que você não gosta, que você considera indigna. E o amor que Ele tem por você é o mesmo que Ele tem por essa pessoa. Por isso eu entendo que nós não temos o direito, atenção, nós não temos o direito de não amar a quem Jesus ama. Entendeu? Porque Ele é o Salvador do mundo. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé para uma oração?